Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um curso da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Eu me chamo Andréia e, junto com o professor Marcelo, nós vamos ministrar o curso para vocês de orientação mediúnica. Na nossa casa, o curso de orientação mediúnica ele é tido como um curso para principiantes, porque nós vamos passar várias noções do que é a mediunidade, como ela se processa, e por que isso é tão importante? Porque ela serve de base para as demais informações que vocês vão receber aí ao longo dessa trajetória, né? Então, eu gostaria que o professor Marcelo se apresentasse, para que vocês pudessem conhecê-lo. Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, amigos de outras denominações, de outras casas, que todos possam se sentir muito bem-vindos, e é uma honra muito grande poder compartilhar tanto os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, quanto as leis de Deus com todos vocês. Um prazer muito grande, e eu me sinto muito honrado em poder estar dividindo todos esses ensinamentos aqui com vocês e aprendendo junto com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, realmente. Que bom. Nós, ao longo aí de 10 aulas, vamos passar algumas informações para vocês, só que, para tanto, passamos algumas orientações, né, que vão servir aí de balizamento para o nosso curso, né? O curso de orientação mediúnica, ele é composto de 10 aulas, né, com 1 hora de duração cada aula. E nós vamos trabalhar com um método de estudo dirigido, né? Então, o que seria esse estudo dirigido? Qual a metodologia que nós vamos adotar? Todos os nossos cursos da Liga, eles são apostilados, né? E esse também não é diferente. Nós também entendemos que muitos, né, dos nossos amigos que estão nos ouvindo nesse momento não dispõe da apostila física para acompanhar as aulas, então nós vamos compartilhar a tela, né, dessas aulas, mas na medida das possibilidades, é importante que vocês possam aí acessar ou virtualmente, ou comprando, adquirindo, né, a apostila em meio físico. E sempre orientamos que essa possibilidade, ela é importante porque permite que a gente tenha contato com essas informações antecipadamente à aula, porque nós vamos ingressar na aula já sabedores do conteúdo, isso vai fazer com que a explanação fique mais rica. E outra coisa, vai permitir que vocês considerem a possibilidade de formular muitas perguntas, né? E nenhuma pergunta é básica, a gente sempre fala que todas as perguntas são importantes. E para isso, a gente disponibiliza aqui alguns canais de comunicação, né? Nós temos aqui no link da descrição desse vídeo o número de WhatsApp da Liga, então vocês fiquem à vontade para colocarem as questões de vocês lá, fiquem à vontade, não precisem se sentir preocupados, né? Tem muitas pessoas que falam assim, eu acho que a minha pergunta é boba. Não, nenhuma pergunta, né, ela é inútil, por favor. Então, coloquem lá suas informações, suas perguntas, e nós temos também, quando esse vídeo ele for disponibilizado em meio público, os comentários lá embaixo, né? No vídeo vocês podem colocar lá também, tá bom? E na medida das possibilidades, a gente agilmente aí vai responder a todas, tá bom? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso curso, e para que possamos, então, iniciar aí oficialmente o nosso curso hoje, né, que nós possamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, primeiramente em agradecimentos por esta oportunidade sublime que estamos recebendo hoje, porque além dos conhecimentos que vão ser compartilhados aqui hoje, nós criamos um momento de auxílio, onde a espiritualidade superior encontra em nós, nesse momento, a predisposição necessária para que possa também colaborar conosco, nos enviando fluidos benéficos, amor. Então, todos nós estamos, de uma certa forma, recebendo um tratamento, né? Então, por isso que é muito importante aproveitarmos momentos como esse, que a maior parte das casas estão fechadas por conta da pandemia, então nós criamos
uma possibilidade de acesso direto à espiritualidade superior. Então, aproveitem essas oportunidades, aproveitem bastante tudo que for ser passado aqui para vocês, né? E para que dentro desse clima de harmonia, de alegria, né? Que nós possamos, então, mais uma vez serenar, né? A nossa mente, o nosso coração. E vamos pedir, então, para que o nosso irmão Marcelo possa proferir, então, a oração que Jesus nos ensinou. Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E jamais deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque o Senhor é o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, viu, Marcelo? E, como é de costume também, nós vamos fazer uma breve leitura, né, e um breve comentário do Evangelho, né, contido aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que os nossos mentores possam aqui nos indicar a melhor leitura para esse momento. Ensinamento contido no capítulo 12º, cujo título é Amai os vossos inimigos. E aqui caiu numa informação, num trecho que se chama O Duelo, tá? Foi uma informação recebida pelo mentor espiritual Adolfo, bispo de Argel, em 1861. Vou ler só um trechinho, tá? E aí eu vou fazer um breve comentário e nós já vamos iniciar a nossa aula. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar, dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo e, por isso, não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis iludidos, como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Bom, vamos parar por aqui. A orientação que nos coube hoje, né, fala, né, como o meu título mesmo diz, sobre duelo, né? Então, que aqui mostra para nós que a vingança nunca vai ser o melhor caminho. Jesus não nos ensinou isso, ele nos ensinou a mansuetude, o perdão dos pecados, né? O perdão das faltas, assim como nós também, como extremos devedores que somos, né? Também gostaríamos que os outros também nos perdoassem as faltas. Então, entrar em enfrentamento, em confronto com o nosso irmão, é como se nós estivéssemos fazendo isso conosco mesmo, não é? Então, Jesus nos trouxe esse ensinamento, então que possamos aí vivenciá-lo aí no nosso dia a dia, tá bom? Então, nós damos por iniciada agora a nossa aula. Se o professor Marcelo quiser continuar conosco, fique à vontade. Se não, então todos nós estarei por aqui na próxima. Então, tá bom. Bom, pessoal, eu vou compartilhar, então, aqui a nossa primeira aula. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um instante. Vamos lá. Ótimo, espero que vocês estejam vendo aqui a aula de hoje. Esse aqui é o nosso conteúdo. Então, vamos lá. Como de costume, então, nós vamos fazer a leitura, né, aqui da nossa aula, e vamos fazer algumas pausas para fazer a explanação.
A nossa primeira aula, então, tem como título, olha, quem somos espiritual e materialmente, né? Nós entendemos que cada um de nós, ele é um ser único, né? Nós somos dotados de alma, espírito, mas nós temos algo que anima esse corpo, que dá vida, que dá o ânima, né? E nós temos um motivo muito especial para estarmos aqui nesta condição, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? E para iniciar a aula de hoje, eu gostaria de fazer aqui a leitura de uma frase do nosso irmão Leon Denis, que diz o seguinte: a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Né? Essa frase do nosso irmão Leon Denis sugere uma progressão, né? Uma evolução, uma subida de degrau, passo a passo. Então, essa frase aqui, né, do nosso irmão, mostra que tudo em a natureza sofre um processo de evolução, que ele é lento e gradativo. Né? Então, a composição de quem nós somos espiritual e materialmente, nós temos como uma premissa básica a formação de dois princípios que nós vamos tratar agora, que é a gênese orgânica e a gênese espiritual e a relação entre elas. Então, começando a leitura, todos participamos ativamente de várias atividades sociais, seja na relação com os nossos familiares, seja nas interações sociais do dia a dia. Para realizar estas atividades, utilizamos o corpo que, em obediência à nossa vontade, pratica os atos, atitudes e comportamentos que desejamos. Quando começamos a refletir sobre a complexidade e o aperfeiçoamento de nosso corpo, com o conhecimento que as ciências nos proporcionam, somos levados também a refletir sobre a questão de saber como o nosso corpo foi formado, como surgiu o primeiro homem ou a primeira mulher neste planeta. As ciências, como um todo, foram realizando profundos estudos e várias descobertas, e hoje entendemos que o surgimento da espécie humana não foi repentino, mas sim obedeceu a um lento e gradual processo de evolução e aperfeiçoamento, chegando a um modelo mais aprimorado da espécie animal, que é a espécie humana. Existem elos consecutivos que dão a ideia de evolução no reino vegetal. Todavia, elos imprecisos, ainda nebulosos, embasam teorias e conjecturas sobre a transformação de vegetais em seres animais primitivos, rudimentares e unicelulares. No reino animal existem, de igual maneira, elos consecutivos que comprovam a ideia de evolução. Entretanto, não se tornou preciso ainda cientificamente como se processou a transformação de seres irracionais em seres racionais, dotados da razão, ou, em outras palavras, como houve a transformação originando o homem. Criado o empecilho científico por falta de informações e dados que possam fundamentar o pensamento científico, o Espiritismo veio lançar luz sobre essas questões, afirmando e comprovando racionalmente que a natureza não dá saltos e que tudo nela obedece a princípios e leis, a que denominamos leis naturais. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui, gostaria de frisar esse finalzinho aqui, né? Então, vamos lá. Ora, nós ouvimos aqui a frase do nosso irmão, né, Leon Denis, falando que a alma dorme na pedra, mais uma vez, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Tudo em a natureza, toda a criação
ela é feita através de um princípio, e ela, ao longo da sua evolução, ela vai se aprimorando, não é? A gente percebe isso na nossa vida, né? Mas como que o Espiritismo, como diz o nosso texto, veio lançar à luz a essa questão? Porque sendo, né, nós, seres aqui encarnados, sendo compostos por um corpo material, né? E nós temos um espírito que anima este corpo. Como entender, né, o que eu sou, né, o que nós somos, do que nós somos constituídos, né? Nós, na natureza, na criação, somos feitos de elementos, né, químicos. Quem já teve a oportunidade de verificar a nossa tabela periódica, né, nas aulas de química, quem teve essa possibilidade, hoje nós sabemos que nós temos aí aproximadamente aí 118, até 2016, se não me engano, já foram catalogados 118 elementos químicos, né, que vem ali desde o hidrogênio até o 118, que agora eu não vou lembrar o nome, mas já vou lembrar, vou passar para vocês, né? Isso conhecidos aqui, né? Lá na espiritualidade tem muitos outros, esses são o que a ciência conhece. E nós somos formados dessa combinação de elementos, que respeitam, como diz aqui o nosso texto, né, a nossa aula de hoje, as leis, são as leis de Deus, as leis naturais. Tudo em a natureza respeita essas leis criadas por Deus. Tudo em a natureza. E como é feita a nossa gênese orgânica? O que é a gênese orgânica? Que é a formação dos corpos orgânicos. Ele recebe, né? Nós recebemos esse presente aqui através de uma evolução, que vem desde os corpos inorgânicos que nós vamos ver aqui na nossa apostila, aqui no nosso material, né? E como é que isso é processado? Nós vamos continuar a leitura e depois nós vamos amarrar os dois conceitos para vocês. Continuando aqui, o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, no livro A Gênese, esclarece lúcida e racionalmente estas questões, pronunciando-se da seguinte maneira: a formação dos primeiros seres vivos pode-se deduzir por analogia da mesma lei segundo a qual os corpos inorgânicos foram formados e ainda são formados todos os dias. Né? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Isso está querendo dizer o que é para a gente, né? Que a criação ela nunca cessa. Deus cria incessantemente, a criação não para. À medida que à medida que aprofundarmos o conhecimento das leis da natureza, percebem-se os meios que, à primeira vista, parecem tão complicados, simplificarem-se e se confundirem na grande lei de unidade que preside a toda obra da criação. Ela será melhor compreendida quando houvermos tomado conhecimento da formação dos corpos inorgânicos, de que ela é o primeiro grau. Então, vamos parar aqui para que a gente possa entender isso. Então, os corpos orgânicos, eles são formados inicialmente por elementos inorgânicos, que são todos aqueles elementos químicos combinados, né, de acordo com as leis, a lei de afinidade, e nós vamos explicar melhor isso já. Então, feitas essas combinações desses elementos químicos, vão se formando, vão se criando novas formas. Então, vou dar um exemplo bem simples, né? Por exemplo, a água. Nós temos 2 átomos de hidrogênio com um oxigênio, né? Então, 2 hidrogênio, 1 oxigênio, H2O, né? H de hidrogênio, O de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. Essa é a composição química da água, né?
que ela pode se apresentar em várias formas. Aqui o nosso texto, aqui a nossa apostila, ela vai passar isso para a gente também, né? Nós vamos fazer essa leitura e tem exatamente esse exemplo aqui, né? Quando nós temos o elemento, né, a molécula água, né, ela pode se apresentar de várias formas, em forma líquida, sólida ou gasosa. O que vai diferenciá-las é a temperatura. Então, né, sob a ação da temperatura, né, a água pode se tornar sólida, né, o gelo, ou gasosa, que a gente não consegue perceber, né? Certo? Então, qual o principal fundamento dos corpos, né, dos elementos inorgânicos? O que acontece com eles? Quando nós dissociamos moléculas, elas retornam para a natureza no seu estado original. Então, quando eu desmembro, o hidrogênio vai continuar hidrogênio, o oxigênio vai continuar o oxigênio, e se eu quiser formar água novamente, né, por uma questão de afinidade, esses elementos, eles vão se unir novamente e vão formar água. Como que eles se juntam novamente? Né, depois de desagregá-los, eles se agregam novamente. É a lei das afinidades. O hidrogênio e o oxigênio, eles têm uma grande afinidade. E aí eles se agregam novamente, formando a água, né, que pode ser no estado sólido, líquido ou gasoso. A mesma coisa acontece com todas as outras moléculas, falando, né, em moléculas, né, inorgânicas, tá? A orgânica, ela é diferente porque ela tem um diferencial que é muito importante, que nós vamos ler logo na sequência. Tudo bem? Lembrando, caso vocês tenham dúvidas, por favor, podem mandar aqui as questões aqui no WhatsApp da Liga, que está aqui né, descrito aqui na descrição do vídeo. Vamos continuar a leitura. Então vamos lá, quando há a combinação, vou fechar aqui uma tela, quando há combinação, os corpos componentes perdem suas propriedades características, ao passo que o composto que daí resulta possui qualidades novas, diferentes das primeiras. É assim, por exemplo, que o oxigênio e o hidrogênio, que são gases invisíveis, sendo combinados quimicamente, formam a água que é líquida, sólida ou em vapor, segundo as variações de temperatura. Então, nós falamos, né, demos esse exemplo. Falando de modo adequado, a água não há mais, falando de modo adequado, na água não há mais oxigênio e hidrogênio. Recuperam suas propriedades e não há mais a água. A mesma quantidade de água pode, assim, ser alternadamente decomposta e recomposta de modo infinito. Essa é uma propriedade, né, dos corpos inorgânicos, né, dos elementos inorgânicos. Eles se compõem e se decompõem infinitamente e não perdem as propriedades originais, né? Então, isso é uma grande dica para a gente entender, quando a gente tiver alguma dúvida, o que é um inorgânico, né, e o que é o orgânico. O inorgânico, ele se decompõe, se desagrega, e ele se recompõe, se agrega novamente, né, sem perder as características. Continuando, tal é, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. Tal é, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade de tais corpos resulta de um número pequeno de princípios elementares, combinados em proporções diferentes, né? Então, tudo em a natureza, todos os elementos químicos que conhecemos hoje e aqueles que ainda não conhecemos, eles são combinados de acordo com a lei das afinidades e vão criando aí certas combinações em proporções diferentes e vão criando
novos corpos, novas moléculas. Todas essas combinações e milhares de outras que se obtêm artificialmente em pequena escala nos laboratórios de química, elas se operam espontaneamente em grande escala no grande laboratório da natureza. Vamos ler só mais um pouquinho e aí nós vamos continuar com a nossa explicação. A lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. E aí nós vamos parar e fazer um breve esclarecimento. Um exemplo bem simples, bem prático. O nosso sangue, por exemplo, nós vamos fazer no laboratório um exame de sangue. Quando a gente detalha, que a gente recebe ali, né, o resultado, nós temos sódio, potássio, magnésio, cálcio, enfim, ureia. Todos esses elementos estão na natureza, né? Eles são inorgânicos, mas eles estão contidos aqui em mim, né? Que sou um composto orgânico, e já nós vamos entender por quê, né? E qual, né, o elemento que faz com que de um corpo inorgânico, né, se torne um corpo orgânico composto, não é? Eu vou dar mais uma continuidade aqui na leitura, só para que a gente entenda melhor aqui, olha. A análise química nos mostra todas as substâncias vegetais e animais compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Os elementos que desempenham o papel principal são oxigênio, o hidrogênio, azoto e o carbono. Então, esclarecendo esse ponto aqui, né? Ele está dizendo aqui que os elementos que desempenham o papel principal, tá, nos corpos orgânicos são o oxigênio, o hidrogênio, azoto é a mesma coisa que nitrogênio, tá bom? E o carbono. Os outros não se encontram senão de modo acessório. Então, nós temos aqui uma combinação básica e os outros elementos químicos, eles vêm fazendo composições, transformando isso que é básico em outros compostos. Como no reino mineral, a diferença das proporções na combinação desses elementos produz toda a variedade de substâncias orgânicas e suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bilis, os nervos, a matéria cerebral, a gordura dos animais, a seiva, a madeira, as folhas, os frutos, as essências, os óleos, as resinas, etc., nos vegetais. Assim, na formação dos animais e das plantas, não entra nenhum corpo especial que não seja igualmente encontrado no reino mineral. Bom, isso já dá uma grande pista para nós de que, né, aquilo que o nosso irmão Leon Denis disse para nós aqui no começo da nossa aula, é que nós sofremos um processo lento e gradativo de evolução, né? Desde a rocha de um cristal até o homem, tudo que tem ali naquele cristal, né, tem em mim, tem em nós, né? O que tem lá na planta, né, todos os elementos que compõem, por exemplo, os vegetais, né, vêm de lá, desse reino mineral, né, que também tem em mim. Então, você percebe que a cada mudança, a cada passo dado, vão se incorporando novos elementos e novas combinações, certo? Lembrando, dúvidas, não esqueçam aqui do WhatsApp. Olha, vamos dar uma continuidade aqui. Paramos aqui. No pão e nos legumes que comemos, não há certamente nem carne, nem sangue, nem ossos, nem matéria cerebral. E, no entanto, estes mesmos alimentos vão produzir essas diversas substâncias pela transformação de seus elementos constitutivos,
mediante a sua decomposição e recomposição do trabalho da digestão e elaborações orgânicas. Ao afirmar-se que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constitutivos que os minerais, é preciso compreender isso no sentido exclusivamente material. Aliás, estamos aqui tratando apenas do corpo, tá? Então, eu acho que ficou claro, né? Esse processo de evolução lenta e gradual, que nós vamos incorporando elementos ao longo do nosso processo evolutivo, nós vamos aí agregando novos elementos, formando novos corpos, né? Agora, dessa fase inorgânica para a fase orgânica, nós temos, como já citamos, um ponto fundamental, que é o que vamos tratar agora, que é o elemento chave, que é o que chamamos de princípio vital. Ele é que nos dá o ânima, que faz com que de um corpo inorgânico, ele se torne orgânico. Então, continuando a nossa leitura, sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial, inapreciável e que ainda não pode ser definido. É o princípio vital. Este princípio, que é ativo no ser vivente, é extinto no morto, nem por isso deixa ele de conferir à substância as propriedades características que a distinguem das substâncias inorgânicas. A química, que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos, tem conseguido decompor os corpos orgânicos, porém jamais conseguiu reconstituir uma simples folha morta. Isso nos traz uma prova evidente de que nos compostos há alguma coisa que não existe nos inorgânicos, né? Esse aqui é o nosso pulo do gato, né? Como é que a gente, então, vai distinguir um corpo inorgânico de um orgânico? O inorgânico, nós podemos agregar e desagregar, e reagregar novamente, e desagregar, que ele não vai perder o seu princípio básico. Nos corpos orgânicos, isso não acontece, né? Haja visto que se você, né, exemplo, matar uma planta, né, a planta morre. Você não consegue. Nós não conseguimos fazê-la retornar, né, como viva de novo. Então, o processo orgânico, se ele é desagregado, se o princípio vital ali se extingue, a planta morre. Se o princípio vital de qualquer corpo orgânico se desagregar, ele não tem como se agregar novamente, porque ele perdeu, com essa desagregação, né, o seu princípio vital, não é? Nós, por exemplo, no momento que a gente desencarna, o nosso corpo entra em processo de degradação, de deteriorização. Ele não consegue retornar de novo à vida, não tem como, porque se extinguiu o princípio vital, certo? Então, entendamos bem, os inorgânicos, mais uma vez, desagregam-se, recompõem-se, sem perder o seu princípio básico. Os orgânicos não. Uma vez desagregados, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, ureia, cálcio, magnésio, tudo que compõe o nosso corpo, ele é desagregado, ele retorna para a natureza como seu princípio básico, mas eu não vou conseguir novamente fazer um novo corpo, o mesmo corpo. Aquele que se extinguiu, ele não retorna à mesma forma. Percebem? Continuando a leitura. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, quando se combinam sem o princípio vital, não formariam senão um mineral ou um composto inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo,
lhe dá propriedades especiais. Em vez de uma molécula mineral, temos uma molécula de matéria orgânica. Se considerarem apenas os 2 pontos extremos da cadeia, não há nenhuma analogia entre tais seres. Porém, se passarmos de um anel para outro sem a solução de continuidade, chegaremos da planta aos animais vertebrados sem transição brusca. Compreende-se, então, que os animais de organização complexa possam não ser mais que uma transformação, ou, se assim o preferirmos, um desenvolvimento gradual, a princípio insensível, da espécie imediatamente inferior e assim de aproximação em aproximação até o ser primitivo elementar, tá? Por pouco que se observe, a escala dos seres vivos, do ponto de vista de seu organismo, reconhece-se que, desde o líquen até a árvore e do zoófito ao homem, há uma cadeia que se eleva por graus sem solução de continuidade e da qual todos os elos têm um ponto de contato com o elo precedente. Seguindo passo a passo a série dos seres, dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Verificado que o corpo do homem está em condições idênticas a outros corpos, que ele nasce, vive e morre da mesma maneira, deve ter sido formado nestas mesmas condições. Embora isso fira seu orgulho, o homem deve se resignar a ver o seu corpo material o último elo da animalidade sobre a terra. O inexorável argumento dos fatos aí está, e será em vão levantar protestos contra tal situação. Extraídos do livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 10º, fala sobre a gênese orgânica, né? E aqui, né, reforçamos aqui, né, a informação de que o azoto ele é denominado aqui para nós por nitrogênio. Então, entendemos que essa passagem, né, de um estágio para outro, né, que é mais evoluído, já que é mais aprimorado, então a gente consegue compreender bem que a cada passo, a cada nova, né, agregando-se novos elementos, vai existindo essa transformação que é lenta e gradual, e isso mostra que todos nós, tanto em matéria, né, na nossa gênese orgânica, na nossa formação orgânica, estamos em constante aperfeiçoamento. E que neste exato momento aqui no nosso planeta, nós, né, homens, mulheres, né, seres humanos, somos aqui, né, a espécie mais evoluída deste planeta em termos orgânicos. Né? Nós não conseguimos imaginar, ou não temos aí exemplos de espécies orgânicas mais evoluídas que a nossa, em termos orgânicos aqui nesse planeta. Perfeito? Só que para animar esse nosso corpo, né, maravilhoso, esse presente que Deus nos deu, nós precisamos entender como é formada, né, aqui a nossa gênese espiritual. Além de termos a própria intuição, todas as religiões e credos divulgam e apregoam que somos formados por 2 componentes. Grosso modo, um componente material, que é o nosso corpo, e um componente imaterial, que é o espírito ou alma. A partir do momento em que passamos a conhecer e a meditar sobre o corpo e o espírito, inúmeras indagações vêm à nossa mente e, geralmente, após reflexões, as perguntas nos encaminham a refletir sobre o que é o espírito. Procurando aprofundar esses conhecimentos, aprendemos que os espíritos centelhas divinas são os seres inteligentes da criação, que Deus os criou a todos simples e ignorantes, e que eles são eternos. Então, todos os espíritos que animam aqui estes corpos, né, nós, os seres humanos, nós fomos concebidos de forma simples e ignorantes, né,
mas que nós somos perfectíveis, né? Nós somos o quê? Nós, né, tendemos à perfeição. O nosso objetivo é atingir a perfeição. Então, aqui, continuando a leitura, o Espírito sendo eterno, a partir de sua criação como tal, não morre jamais. De tempos em tempos, passa por uma reencarnação, ocupando um corpo material orgânico, onde permanece unido a esse corpo carnal, até que ele não possa mais manter a vida, quando então ocorre o desencarne e o espírito volta a viver no mundo espiritual, desligado daquele corpo físico que utilizara. Temos, portanto, certeza absoluta que somos espíritos e, como espíritos, somos eternos. Alguns estão desencarnados e outros encarnados, mas cada qual vivendo da forma de vida que lhe é própria. Em O Livro dos Espíritos, respondendo à pergunta 115 formulada por Allan Kardec, assim se pronunciaram os espíritos. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Aí vem a resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento. Cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. De si aqui, né? O S maiúsculo é de Deus. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe, deixa eu voltar aqui na leitura. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Bom, unindo essas duas informações, então, de que nós somos um corpo orgânico, animados, né, desde lá dos princípios inorgânicos pelo princípio vital, nós recebemos aqui um espírito, né, que vai fazer com que anime o nosso corpo, e isso tem um objetivo. Então, qual é esse objetivo? Né, para que a gente evolua enquanto espécie e se eleve enquanto espírito, né, enquanto conhecimento, enquanto moral, e nós recebemos aqui, né, a cada reencarnação, um novo corpo, né, um novo corpo, uma nova morada do espírito, um novo corpo orgânico, que atende às necessidades deste espírito, que vai habitar esse corpo. Todos os espíritos, eles têm objetivos reencarnatórios. Então, a cada encarnação que nós ganhamos, nós temos aqui metas, objetivos a cumprir. E nós temos aqui uma missão, né? Todos nós, sem exceção. O que nós vamos fazer da dádiva da vida? Né? Como que esse nosso corpo ele é formado, sendo que somos espíritos eternos e também está em constante evolução? Qual é o tipo de corpo que eu vou habitar, que o meu espírito vai habitar? Vai depender das minhas necessidades reencarnatórias, de tudo aquilo que eu preciso aprender, né, para que essa elevação se constitua, né, em encarnação em encarnação, a gente vá se elevando, né? Isso explica porque que, né, de tempos em tempos, nós reencarnamos em corpos diferentes, com necessidades diferentes, né? Às vezes com limitações, né? Por que eu devo vir, ou eu possivelmente possa vir em alguma encarnação com uma limitação do meu corpo? Por quê? Né?
porque é para atender uma necessidade do espírito. Eu vou precisar daquele corpo, daquelas limitações, para aprender determinadas lições, não é? E é essa relação entre corpo e espírito que nós vamos tratar nesse momento aqui, olha, já quase no final já da nossa aula. O espírito, componente imaterial, é ligado ao corpo, componente material, a partir do momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide formando um ovo. Isso aqui é muito importante. E aí vai dar a pensar, né, para nós todos, para que a gente possa aí desmembrar em várias questões, né, essa leitura que fizemos agora. Existe vida ali, existe um espírito já ligado no momento da fecundação. Espermatozoide, óvulo, né? O espermatozoide, né? Ele vai, né, se juntar ali ao óvulo, naquele momento formando um ovo. Ali já existe vida, já existe um espírito ali, né? Trabalhando na formação deste corpo, né? Então, a partir do momento da fecundação, a vida, ela já está instituída, formalmente instituída, né? Pode ser que as leis, né, as leis aqui da matéria, pode ser que não entendam dessa forma, mas não, né? A doutrina já veio nos mostrar que ali na formação do ovo já existe um espírito ligado, já existe vida ali. Este liame permanece durante toda a formação do feto e continua após o nascimento durante toda a vida, até enquanto o corpo tiver condições de mantê-la. O espírito criado simples e ignorante necessita aprender, e é utilizando o corpo carnal que ele passa pelas experiências essenciais da sua evolução. Foi aquilo que nós acabamos de comentar. Cada espírito está em diferente grau de evolução, precisando, portanto, de um corpo apropriado às suas necessidades, apropriado às suas exigências espirituais. Decorrem dessas necessidades as diferenças que se observam nos corpos carnais, no tocante às imperfeições, enfermidades, doenças congênitas, outras anomalias. O corpo é forjado pelo próprio espírito, como regra geral, atendendo às necessidades de aprendizado ou de reajustes. Em outras palavras, o corpo é um instrumento que o espírito utiliza para a sua evolução. E aí, terminando aqui, né, nós vamos ler aqui o item 10, contido no livro A Gênese, e diz aqui o seguinte: desde que a matéria seria o objeto do trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse agir sobre ela. Por isso é que ele veio habitar a matéria como o lenhador habita a floresta. Desde que a matéria deve ser, ao mesmo tempo, a finalidade e o instrumento de trabalho, Deus, em vez de ligar o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de se prestar a todos os seus movimentos. O corpo é, pois, ao mesmo tempo, envoltório e o instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, reveste um invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que deve realizar, tal como se dá a um trabalhador instrumentos menos grosseiros à medida que ele seja capaz de fazer um trabalho mais delicado. Para ser mais exato, será preciso dizer que o próprio espírito que fabrica o seu envoltório e o torna adequado às novas necessidades. Ele o aperfeiçoa, o desenvolve
e complementa o organismo à medida que sente necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, ele o talha conforme sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, fica por sua conta colocá-los em função. É assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou, se assim preferirmos, um instrumento cerebral mais aperfeiçoado que as raças primitivas. Assim se explica igualmente o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. Olha, pessoal, isso aqui é muito importante e também vai dar margem a certas discussões. Se, né, o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo, né, se o caráter do espírito imprime isso no organismo, isso significa o quê? Que beleza é sinal de evolução, mas alto lá, né? Não vamos falar assim, não vamos imaginar o seguinte: as pessoas muito bonitas são mais evoluídas, não é isso. Porque tudo que é belo para a espiritualidade, ele é mais evoluído. Mas aqui o que está definindo é o caráter. Então, quando nós vemos situações que possam trazer margem à dúvida, a gente precisa entender que os corpos que o espírito, que determinado espírito habita, aquele espírito, ele tem necessidades de aprendizado, não é? Então, por isso, como diz aqui mesmo o texto, às vezes limitações, impedimentos de toda a natureza, né? As doenças congênitas, as adquiridas ao longo do tempo, isso tem tudo a ver com a nossa moralidade, tá bom? Isso são informações em linhas gerais, tá? Nosso tempo é muito curto, mas que a gente possa aí, através dessas informações aí, através da leitura da apostila, né, e responder aí determinadas questões que já foram passadas, né, imaginamos aí que as questões que vamos ter que responder aí referentes a essa aula já tenham sido passadas antecipadamente, possam ser respondidas e que a gente possa reflexionar sobre essas informações, tá? E para terminarmos aqui a nossa aula de hoje, o corpo não é, pois, senão um envoltório destinado a receber o espírito. Né? Então, esses trechos foram tirados aqui do livro A Gênese, né, de Allan Kardec, no capítulo 11, que fala sobre a gênese espiritual. Né? E fechando aqui a nossa aula de hoje, aqui, né, a frase aqui que Jesus, né, nos deixou: se me amais, segui os meus mandamentos. E é para isso que nós estamos aqui, né, que é para evoluir, para que a gente possa aprender, e cada vez mais que possamos aí nos aperfeiçoarmos, tanto material quanto espiritualmente, tá bom? Nós, então, como eu já disse, nós temos algumas questões para responder. Na aula seguinte, acho que na próxima aula, a gente pode aí reforçar essas questões, aí o professor Marcelo vai poder reforçar aí essas questões, e nós estamos aqui à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês, e mais uma vez, os canais abertos são o WhatsApp e os comentários aqui que poderão ser realizados aqui na descrição do vídeo, né, tem o WhatsApp, e vocês podem fazer aqui os comentários, tá bom? Então, nós agradecemos a atenção de vocês, que Deus e Jesus amparem, protejam a todos, nós agradecemos aqui a atenção, e cuidem-se, né, distanciamento, lavar sempre as mãos, o álcool gel, utilizando a máscara, né, para que a gente possa estar aqui e aproveitar aqui o nosso curso, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma semana de muita paz. Que assim seja. Fiquem em paz e fiquem bem.